Milionário em pânico, sem tradutor, até que a menina virgem do porteiro surpreende a todos. Aquela noite tinha tudo para ser perfeita. O salão brilhava em ouro e cristal. Chão de mármore negro refletia lustres intermináveis. A elite reunida num evento gigantesco para arrecadar milhões. No meio de tudo, Lucas caminhava devagar, peito apertado, mãos tremendo por baixo do smoking impecável. Só ele sabia o que tinha passado nas últimas semanas. Um tombo industrial que quase o destruiu. Seus negócios estavam em crise, rumores de falência pairavam no ar. E apesar de todo o dinheiro, a solidão era uma prisão sufocante. Mas nada se comparava ao pânico que explodiu em segundos. Passaram o papel com seu discurso. Lucas respirou fundo. Ensaiou mentalmente, a plateia com olhos fixos, aguardando. Aí a bomba, o tradutor, peça vital para a audiência multilingüe, sumiu, desapareceu, ninguém sabia onde. Técnicos corriam, telefones tocavam freneticamente. O relógio não perdoava. Em 2 minutos, ele teria que subir ao palco, sem nenhuma palavra traduzida. O suor frio escorria pelo rosto de Lucas. As vozes viravam ruído alto na cabeça. As mãos tremiam tanto que mal podiam segurar o papel. Aquele era o momento crucial. Não podia falhar. Não ali. De repente, seu olhar cruzou de uma garota quieta perto da porta. Antonella, a menina do porteiro do prédio onde Lucas morava, quase invisível para qualquer outra pessoa naquela festa. Tímida, quase sumida entre tantos rostos chamativos, mas algo nela brilhava diferente. Um equilíbrio estranho entre medo e coragem. Sem pensar, Lucas se aproximou. Você pode traduzir para mim? A voz saiu de dentro, sacudida pelo desespero. Antonella engoliu seco, os olhos quase saltando do rosto. Aquela não era a chance para quem preferia ficar nas sombras. Mas não podia recuar. Com um aceno nervoso, aceitou. No caminho para o palco, a pressão esmagadora deixou Lucas quase sem fôlego. No instante em que falou, algo surpreendente aconteceu. Antonella não lia só palavras. Ela captava o medo, a angústia e a esperança crua que Lucas mal conseguia mostrar. Sua voz tremia, sim, mas era sincera, carregada de alma. A plateia, antes impaciente, ficou silenciosa. Olhares incrédulos e emocionados se fixaram nela. Como aquela menina simples podia tocar todos naquele salão dourado? No entanto, o passado não deixaria essa união nascer sem lutar. Logo sussurros começaram a crescer. Ali, entre o brilho e os aplausos, um segredo escuro sobre a vida de Antonella emergia, ameaçando arruinar tudo. E pior, um sujeito apareceu ali, sorridente, frio, um fantasma do passado de lutas, carregando um saco cheio de verdades que ele preferia esquecer. O ar ficou pesado, as sombras aumentaram. Lucas sentiu o peso da traição e da dor bater forte no peito. Antonella, apesar da força que parecia mostrar, escondia uma ferida profunda. Um segredo que poderia derrubar seu futuro. Agora, não se tratava só de um discurso ou dinheiro. Era sobre enfrentar os demônios para poder seguir em frente. Enquanto os convidados sussurravam, inseguros, e a tensão subia, os dois encaravam o mesmo dilema: fugir dos fantasmas do passado ou se jogar numa aposta arriscada um no outro. Algo inédito, intenso e assustador nascia ali, naquela noite que prometia surpresas ainda mais perigosas. Mas que segredo poderoso poderia unir e ameaçar dois mundos tão diferentes? A resposta, muito além das luzes da gala. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a tensão crescia no salão, Antonella olhava para Lucas, percebendo que aquele momento era maior do que qualquer uma das suas ansiedades.
Mas antes que ela pudesse terminar sua frase, que estava quase ali na ponta da língua, um barulho estrondoso quebrou o murmúrio da plateia. A porta atrás deles se abriu com um. O mundo de Lucas desmoronou. Rafael tinha sido a razão de muitos de seus pesadelos. Em um segundo, todos os olhares, primeiro fixados em Antonella, agora se voltaram para esse intruso. Suas expressões entre espanto e expectativa. Lucas sentiu o chão sob seus pés vacilar. O passado que ele tentava enterrar agora estava de volta, à espreita, pronto para explodir. Ah, Lucas, meu velho amigo, que surpresa te ver aqui! Rafael exclamou, o tom de deboche na voz, perfurando o ar. E a garotinha do porteiro? Você tem bom gosto, hein? Ele fez uma pausa, seus olhos brilhando com uma mistura de malícia e prazer. Só não sabia que você estava tão desesperado. Antonella, visivelmente ofendida, se afastou um passo, e Lucas sentiu sua atenção se dividir entre proteger a garota e enfrentar o homem diante dele. Que você está fazendo aqui, Rafael? Isso não é seu lugar. Lucas tentei soar firme, mas sua voz tremia. A plateia murmurava, as vozes subindo em desordem, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Seu lugar? Eu sou parte da sua história, Lucas. Você não pode me ignorar. Ele ergueu um dedo, como se estivesse dando uma aula. Aliás, sabia que eu tenho algumas revelações a fazer? O que você chamaria de segredos que podem mudar a sua vida? O coração de Lucas disparou. Ele queria gritar, mas a palavra estava presa na garganta. Rafael tinha o poder de destruir não apenas seu discurso, mas tudo o que ele havia construído. Ele olhou para Antonella, que parecia pálida, quase invisível entre o brilho do salão. Não escute ele, Antonella. Ele só quer te machucar. Machucar? Não seria isso que você fez com a sua vida? Com sua família? Rafael devolveu, o olhar satisfeito. Ah, como eu adoro um teatrinho. Promoções, festas. O que mais você ainda esconde, Lucas? Segredos que podem fazer você e essa menina desaparecerem? O clima ficou pesado. O silêncio tomou conta do salão, apenas quebrado pelas respirações ansiosas dos convidados. Antonella olhou para Lucas, seu rosto confuso, mergulhado em uma maré de incerteza. Lucas, o que ele quer dizer? A voz dela era quase um sussurro, como se temesse que qualquer palavra pudesse romper o delicado equilíbrio. E então, antes que Lucas pudesse responder, Rafael lançou a bomba. Eu sei sobre o dia da sua falência e sobre quem realmente estava por trás disso. Cada palavra era como um soco no estômago de Lucas. Ele queria protestar, desmentir, mas a verdade estava se formando em seu peito, fazendo-o se sentir menor. E você, Antonella? Se você soubesse quem eu realmente sou, talvez pensasse duas vezes antes de ficar ao lado de Lucas. Rafael lançou um olhar bombástico, como se soubesse informações sobre ela que poderiam vir a público. A garotinha do porteiro não é tão inocente quanto parece. Os murmúrios aumentaram na multidão, vozes sussurrando à medida que a tensão aumentava. O destino de Antonella e Lucas agora estava entrelaçado de uma forma que nenhum deles poderia ter previsto. O que Rafael sabia? Um segredo sombrio que poderia mudar tudo. O olhar de Antonella se acendeu com raiva, mas também com medo. Se Rafael estava certo, se a fraqueza de Lucas era verdadeira, o que isso significava para eles? O salão estava pulsando e o futuro parecia incerto. O que mais estava escondido sob a superfície? O que viria a seguir? As verdadeiras traições e alianças ainda estavam por vir, e a noite estava longe de acabar. A tensão no salão estava beirando o insuportável. Lucas ainda estava tentando processar as palavras de Rafael, quando um ruído ensurdecedor interrompeu a cena. Um estrondo ecoou, e antes que alguém pudesse reagir, a porta se abriu com violência, revelando uma figura encapuzada. Uma onda de choque percorreu a plateia. A atmosfera estava carregada, como se todos respirassem o mesmo ar pesado e tenso. Lucas. A voz era clara, familiar, mas repleta de dor. Quando o capuz caiu, todos ficaram em estado de choque. Era Clara.
a ex-esposa de Lucas. Ele não havia anos. O coração dele disparou. Os murmúrios na plateia tornaram-se um torvelinho de especulações. Clara, o que você está fazendo aqui? A raiva e o alívio se misturaram em sua voz. Ela não parecia bem. Olhos inchados, expressão de quem havia carregado um fardo insuportável. Eu precisava te contar. Eu não sei como você não sabia. Clara, visivelmente nervosa, olhou para Rafael, então para Antonella. Essa é a verdade que você não quer encarar. Rafael deu um passo à frente, o sorriso voltando ao rosto, como se o espetáculo estivesse sendo servido em bandeja de prata. Ah, a ex-mulher. Essa é uma agradável surpresa. Ele ri, a cena mudando instantaneamente. Qual é o seu segredo, Clara? O que você está escondendo? Os olhares da plateia estavam todos voltados para Clara. Lucas se sentiu em uma armadilha. E o que ela estava prestes a revelar? Uma onda de pânico o invadiu. Ele olhou para Antonella, que tinha os olhos arregalados de confusão e temor. O que Clara sabia que poderia arruinar tudo? Não vem aqui fazer jogo, Rafael! Clara gritou, os olhos cheios de determinação. Esse não é o lugar! A tensão eletrificou o ambiente. Lucas estava a um passo de gritar para que parassem, mas ele foi silenciado pelo que viria a seguir. Clara respirou fundo, e o silêncio tomou conta do salão novamente. Lucas, você precisa saber a verdade sobre você e sobre seu pai. A declaração cortou a sala como uma lâmina. O murmúrio crescente da plateia ficou em um silêncio sepulcral. Lucas sentiu a temperatura cair. Ele tinha certeza de que não ouviu certo. O pai, a imagem familiar de seu velho, um homem respeitado, íntegro. Como isso se conectava a tudo? O que você está dizendo? A voz dele tremia, oscilações de medo e raiva dançando junto. Ele não é quem você pensa que é. Penela. Cuidado com o que você diz, Clara. Rafael interveio, agora com um brilho de malícia nos olhos, como um jogador saboreando um checkmate. Olhares de terror passaram por Antonella, agora pálida como um fantasma diante das revelações. Lucas estava quase em choque. O que mais estava escondido? Ele estava diante de segredos que não sabia que carregava, e Clara fazia parecer que a vida dele era uma farsa. Esses anos todos, você acreditou nesse conto de fadas, Lucas. Mas seu pai está envolvido em algo muito maior e mais sombrio do que você imagina. E tudo que ele construiu, tudo, foi à custa de muito sangue. A sala parecia girar. O que estava acontecendo? A fumaça da verdade estava cobrindo tudo ao seu redor. As peças do quebra-cabeça estavam mudando de lugar e o jogo estava longe de acabar. Lucas sentiu a intensidade da cena se tornar quase insuportável. O futuro dele e de Antonella estava nas mãos de segredos que ameaçavam tudo. A cada palavra de Clara, a base da sua vida parecia ruir. Eu só queria te proteger. O olhar dela se transformou em desespero, enquanto Lucas tentava entender o que estava sendo desvelado. Agora, Rafael estava rindo por dentro, satisfeito em ver o circo pegar fogo. As palavras ficaram presas na garganta de Lucas. Ele precisava fazer algo. Mas o quê? O que mais Clara sabe? O que mais ela poderia revelar? O que exatamente o passado dele reservava? As respostas se escondiam nas sombras, e assim como a verdade, a noite ainda tinha muitos mistérios pela frente. Clara respirou fundo, o olhar desesperado buscando enlouquecidamente os de Lucas. As palavras dela pairavam no ar como um veneno invisível. Seu pai não é quem você pensa que é. A sala estava em silêncio absoluto. Todos os olhares fixos na figura dela, que se debatia entre a necessidade de contar a verdade e o medo do impacto que isso traria. Lucas estava em choque. O que ela poderia estar escondendo? Clara, do que você está falando? Sua voz tremia e o coração batia forte, como se estivesse prestes a sair pela boca. Ele precisava de respostas. Mas o que vinha a seguir deixaria todos atordoados. Rafael, sorrindo com satisfação, deu um passo à frente. Sabe, eu adorei a reviravolta, mas essa história está longe de acabar. Ele piscou, como se soubesse de algo que nenhum deles sabia. Não é só seu pai, Lucas. Tem mais, muito mais. A plateia murmurava, sentindo a eletricidade no ar.
A tensão era palpável. Antonella olhou de um para o outro, confusa e assustada. Lucas, o que está acontecendo? Seu rosto era uma mistura de preocupação e desespero. Você não conhece seu pai de verdade, Clara insistia. Ele estava envolvido em uma organização criminosa. E eu não pude contar antes porque temia pela nossa segurança. Ela olhou para Rafael, um olhar de desespero e ódio misturados. Eu não queria que você se envolvesse mais do que já estava. Uma organização criminosa? Você está enlouquecendo, Lucas gritou, a dor e a traição estourando da sua boca. Era muito para processar. Ele não queria acreditar. Ele precisava ouvir da boca dela a verdade que poderia destruí-lo. E você acha que podemos simplesmente ignorar isso? Agora, com o Rafael aqui, um frio percorreu a espinha dele. Seria ter o fim de tudo que ele construiu? Rafael começou a aplaudir sarcasticamente, a expressão dele uma máscara de satisfação. Bravo, Clara. Aplaudo seu esforço. Mas você só esqueceu de mencionar algo. O seu filho. O silêncio na sala era ensurdecedor. Um filho? O que ele estava dizendo? Lucas olhou fixamente para Clara. A expressão dela mudou. Um choque que cortou a sala. Clara, você tá falando de um filho nosso? As palavras gaguejavam na boca dele. Ele nunca soube. A confusão e a dor estavam prestes a explodir. Não, ela balançou a cabeça olhando para baixo, a voz dela se quebrando. Eu não sabia que ele ainda estava vivo. Eu só soube depois que saí de casa. Estava lutando para me proteger e proteger você. Antonella estava pasma. As mãos tremiam enquanto ela se afastava lentamente, sentindo o peso da revelação. Lucas, isso é sério. Você precisa parar com isso. Sua voz quebrou, as emoções correndo soltas. Clara, diga-me que isso não é verdade. Diga que você está mentindo. Lucas estava à beira das lágrimas. Se essa história fosse verdade, tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar. Era um jogo cruel, e ele estava no centro dele. Eu não quero que isso chegue até você. Ele não é um menino qualquer, ele está em perigo, Lucas. Assim como nós estivemos, disse Clara, angustiada. Mas a revelação estava longe do fim. Rafael deu um passo atencioso em direção a Clara, um sorriso maléfico estampado no rosto. Sim, Lucas, o menino que você nunca soube que existia é seu filho. E se você não se apressar, ele pode acabar nas mãos de pessoas que você nem imagina. O que isso significava? Lucas sentiu o chão desabar sob seus pés. Seu filho poderia estar em perigo real? A mesa estava girando, e todas as peças estavam voltando para ele de uma forma que ele nunca poderia ter previsto. As mãos de Antonella estavam entrelaçadas e Lucas viu sua preocupação. Ele olhou bem nos olhos dela. Antonella, eu preciso de você ao meu lado agora. Mas a dúvida dela era palpável. O que ela pensava? Rafael riu, seus olhos brilhando de triunfo. Você precisa decidir rápido, Lucas. O tempo está se esgotando. O que vai fazer? Estou ansioso para ver isso se desenrolar. A sala estava tensa. Os convidados murmuravam. O clima pegajoso de incertezas pairava. Lucas sabia que estava prestes a entrar em um jogo muito maior do que ele imaginava. E as consequências poderiam não ser apenas para ele, mas para todos ao seu redor. E assim, entre segredos obscuros, promessas quebradas e um passado que se recusava a ficar em segredo, a necessidade de Lucas de encontrar seu filho se tornava seu único foco. Mas a pergunta era: quando ele se tornaria pai? E a resposta a essa pergunta poderia muito bem derrubar tudo o que ele conhecia. Clara respirou fundo, o olhar desesperado buscando enlouquecidamente os de Lucas. As palavras dela pairavam no ar como um veneno invisível. Seu pai não é quem você pensa que é. A sala estava em silêncio absoluto, todos os olhares fixos na figura dela, que se debatia entre a necessidade de contar a verdade e o medo do impacto que isso traria. Lucas estava em choque. O que ela poderia estar escondendo? Clara, do que você está falando? Sua voz tremia e o coração batia forte, como se estivesse prestes a sair pela boca. Ele precisava de respostas. Calma, Lucas. Você precisa entender. Seu pai... Clara hesitou, claramente lutando com as lembranças. Ele esteve envolvido em coisas que você nem imagina.
Coisas muito piores do que você pensa. E eu não pude contar por medo por você. Rafael, sorrindo com satisfação, deu um passo à frente. Sabe, eu adorei a reviravolta, mas essa história está longe de acabar. Ele piscou, como se soubesse de algo que nenhum deles sabia. Não é só seu pai, Lucas. Tem mais, muito mais. A plateia murmurava, sentindo eletricidade no ar. A tensão era palpável. Antonella olhou de um para o outro, confusa e assustada. Lucas, o que está acontecendo? Seu rosto era uma mistura de preocupação e desespero. Você não conhece seu pai de verdade, Clara insistia. Ele precisava ouvir da boca dela a verdade que poderia destruí-lo. Rafael começou a aplaudir sarcasticamente. A expressão dele, uma máscara de satisfação. Bravo, Clara. Aplaudo o seu esforço. Mas você só esqueceu de mencionar algo. O seu filho. O silêncio na sala era ensurdecedor. Um filho? O que ele estava dizendo? Lucas olhou fixamente para Clara. A expressão dela mudou. Um choque que cortou a sala. Clara, você está falando de um filho nosso? As palavras gaguejavam na boca dele. Ele nunca soube. A confusão e a dor estavam prestes a explodir. Não. Ela balançou a cabeça, olhando para baixo, a voz dela se quebrando. Eu não sabia que ele ainda estava vivo. Eu só soube depois que saí de casa. Estava lutando para me proteger e proteger você. Antonella estava pasma. As mãos tremiam enquanto ela se afastava lentamente, sentindo o peso da revelação. Lucas, isso é sério. Você precisam parar com isso. Sua voz quebrou, as emoções correndo soltas. Clara, diga-me que isso não é verdade. Diga que você está mentindo. Lucas estava à beira das lágrimas. Se essa história fosse verdade, tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar. Era um jogo cruel e ele estava no centro dele. E você acha que podemos simplesmente ignorar isso? Agora com Rafael aqui? Um frio percorreu a espinha dele. Seria aquele o fim de tudo que ele construiu? Rafael deu um passo atencioso em direção a Clara, um sorriso maléfico estampado no rosto. Sim, Lucas. O menino que você nunca soube que existia. É seu filho. E se você não se apressar, ele pode acabar nas mãos de pessoas que você nem imagina. O que isso significava? Lucas sentiu o chão desabar sob seus pés. Seu filho poderia estar em perigo real? A mesa estava girando. E todas as peças estavam voltando para ele de uma forma que ele nunca poderia ter previsto. Então, o inesperado aconteceu. Uma explosão repentina ecoou pela sala, fazendo a estrutura tremer. O vidro dos lustres estilhaçou-se e gritos rasgaram o ar. Todos se viraram para a entrada, onde uma figura encapuzada emergiu da fumaça, segurando uma arma. O caos tomou conta. Lucros, honrarias e vidas estavam em jogo. Fiquem onde estão. A voz do intruso era grave e ameaçadora, e todos sentiram um frio na espinha. Lucas olhou para Clara e Antonella. Os rostos delas eram uma mistura de horror e confusão. A presença daquela pessoa tinha mudado tudo, muito mais do que os segredos revelados. Vocês não sabem onde se meteram, a figura esbravejou, e seu olhar feroz parou em Lucas e Rafa. O caos era irreversível, e nada seria como antes. A revelação do filho, o passado obscuro do pai, agora envoltos em um novo e devastador mistério. Lucas sentiu seu mundo desabar, enquanto a tensão na sala tomava um novo rumo, e ele percebeu que a verdadeira luta poderia acabar de maneira muito mais sangrenta do que imaginava. O que mais poderia acontecer nessa noite já marcada por segredos e traições? A resposta estava fogosa nos olhares em volta, e Lucas percebeu que todo o seu futuro agora dependia de agir rapidamente. O silêncio na sala pesava como um manto. A Fig. A voz era grave, mais um prenúncio de caos. Lucas não podia acreditar no que estava acontecendo. O passado e o presente se chocavam de forma insana. Ele olhou para Clara, a confusão estampada no rosto dela, e para Antonella, nervosa, quase paralisada. Rafael, com aquele sorriso debochado, aproveitou a brecha. Agora vamos todos nos divertir. Quem não ama uma boa revelação? Ele olhou para Lucas, provocador. Mas que tal uma mudança no script, hein?
A única coisa que você não esperava está prestes a acontecer. A tensão no ar era quase elétrica. Lucas tentou se concentrar, mas tudo estava em desordem. O que Rafael poderia estar tramando? Num instante, tudo mudou. O intruso se adiantou, e o que aconteceu a seguir foi um verdadeiro desvio da realidade. Ele puxou o capuz para trás com um movimento decisivo. O rosto se revelou e o Lucas quase teve um ataque. Era seu irmão. Um irmão que ele acreditava morto. O choque cortou a sala como um raio. "Lucas!" ele gritou, a voz embargada de emoção e raiva. "Fui deixado para trás. O que você fez? Como pôde?" O eco da revelação fez os convidados murmurar em desespero, muitos deles trocando olhares confusos. "Matt?" Lucas estava incrédulo. "Você está vivo? O que você está fazendo aqui?" As palavras saíam amassadas, como se uma montanha de sentimentos tivesse desmoronado em seu peito. Matt, seu irmão que desaparecera anos atrás, riscando qualquer traço de sua vida. É um palco ali, e ele era ator principal da tragédia. Eu vim buscar justiça, justiça pelos nossos pais. A voz de Matt tremia, mas havia uma determinação fria. E você é o centro disso, Lucas. Você se esqueceu de nós. Agora é hora de lembrar. O ar ficou pesado. Lucas não sabia o que pensar. A lembrança de sua infância e os momentos que compartilhara com Matt inundaram sua mente. Eu não sabia que você ainda estava vivo. Por que não me procurou antes? Porque você se tornou a sombra de papai, o empresário de sucesso, a vida perfeita que tentou construir. E eu estava aqui, lutando para sobreviver enquanto você... Rafael interveio com um olhar de prazer. "Ah, isso sim é uma reviravolta. Agora, vamos ver como você se sai sendo questionado por um irmão perdido na vida. E você, Clara? O que dirá sobre isso?" Clara estava em choque. A expressão dela era um espelho de dor. "Matt, isso não é o caminho certo. Você não precisa fazer isso." Ela se virou para Lucas, buscando apoio. "Lucas, tem que haver uma solução. Isso não vai resolver nada." Mas o olhar de Matt estava turvo. "Lucão, você não entende. Tudo que você tinha, tudo que construiu, foi às custas daquilo que nos foi tirado." Ele apontou a arma para Lucas, a raiva emanando como a chama de uma tocha. "Você vai escolher entre sua família e seus negócios." A plateia estava paralisada. O murmúrio crescia. Antonella estava pálida, um fio de tensão correndo por sua coluna. Mas ainda assim, um brilho de coragem no olhar. "Lucas, precisamos sair daqui. Agora." Ela tomou um passo à frente, mas Lucas a segurou. "Espere. Não posso deixar ele fazer isso." Lucas respondeu, as vozes se entrelaçando. O peso da responsabilidade estava em seus ombros. Era hora de confrontar o passado. "Você está certo, Lucas. Precisamos de respostas. Não só sobre o que aconteceu com nossos pais, mas sobre o que você se tornou." O clima era quase palpável, como uma tempestade prestes a desabar. E então, em um instante, uma explosão de luz e som cortou o salão. As luzes falharam, e o caos se instalou. A arma de Matt disparou. Um grito ecoou e a sala mergulhou na escuridão. O futuro de todos estava em jogo, e a verdadeira luta estava apenas começando. O que seria necessário para que todos saíssem ilesos disso? E que segredos ainda podiam ser revelados naquela noite infernal? O silêncio na sala pesava como um manto. A figura encapuzada segurando a arma se impôs. "Fiquem onde estão." A voz era grave, mais um prenúncio de caos. Lucas não podia acreditar no que estava acontecendo. O passado e o presente se chocavam de forma insana. Ele olhou para Clara, a confusão estampada no rosto dela, e para Antonella, nervosa, quase paralisada. Rafael, com aquele sorriso debochado, aproveitou a brecha. "Agora, vamos todos nos divertir. Quem não ama uma boa revelação?" Ele olhou para Lucas, provocador. "Mas que tal uma mudança no script, hein? A única coisa que você não esperava está prestes a acontecer." A tensão no ar era quase elétrica. Lucas tentou se concentrar,
mas tudo estava em desordem. O que Rafael poderia estar tramando? Num instante, tudo mudou. O intruso se adiantou, e o que aconteceu a seguir foi um verdadeiro desvio da realidade. Ele puxou o capuz para trás com um movimento decisivo. O rosto se revelou. E Lucas quase teve um ataque. Era seu irmão. Um irmão que ele acreditava morto. O choque cortou a sala como um raio. Lucas! Ele gritou, a voz embargada de emoção e raiva. Fui deixado para trás. O que você fez? Como pôde? O eco da revelação fez os convidados murmurar em desespero, muitos deles trocando olhares confusos. Matt! Lucas estava incrédulo. Você está vivo? O que você está fazendo aqui? As palavras saíam amassadas, como se uma montanha de sentimentos tivesse desmoronado em seu peito. Matt, seu irmão que desaparecera anos atrás, riscando qualquer traço de sua vida. Era um palco ali, e ele era o ator principal da tragédia. Eu vim buscar justiça. Justiça pelos nossos pais. A voz de Matt tremia, mas havia uma determinação fria. E você é o centro disso, Lucas. Você se esqueceu de nós. Agora é hora de lembrar. O ar ficou pesado. Lucas não sabia o que pensar. A lembrança de sua infância e os momentos que compartilhara com Matt inundaram sua mente. Eu não sabia que você ainda estava vivo. Por que não me procurou antes? Porque você se tornou a sombra de papai, o empresário de sucesso, a vida perfeita que tentou construir. E eu estava aqui lutando para sobreviver enquanto você... Rafael interveio com um olhar de prazer. Ah, isso sim é uma reviravolta. Agora vamos ver como você se sai sendo questionado por um irmão perdido na vida. E você, Clara? O que dirá sobre isso? Clara estava em choque. A expressão dela era um espelho de dor. Matt, isso não é o caminho certo. Você não precisa fazer isso. Ela se virou para Lucas, buscando apoio. Lucas, tem que haver uma solução. Isso não vai resolver nada. Mas o olhar de Matt estava turvo. Lucão, você não entende. Tudo o que você tinha, tudo o que construiu, foi às custas daquilo que nos foi tirado. Ele apontou a arma para Lucas, a raiva emanando como a chama de uma tocha. Agora, você vai escolher entre sua família e seus negócios. A plateia estava paralisada. O murmúrio crescia. Antonella estava pálida, um fio de tensão correndo por sua coluna. Mas ainda assim, um brilho de coragem no olhar. Lucas, precisamos sair daqui, agora. Ela tomou um passo à frente, mas Lucas a segurou. Espere, não posso deixar ele fazer isso. Lucas respondeu, as vozes se entrelaçando. O peso da responsabilidade estava em seus ombros. Era hora de confrontar o passado. Você está certo, Lucas. Precisamos de respostas, não só sobre o que aconteceu com nossos pais, mas sobre o que você se tornou. O clima era quase palpável, como uma tempestade prestes a desabar. E então, em um instante, uma explosão de luz e som cortou o salão. As luzes falharam, e o caos se instalou. A arma de Matt disparou, um grito ecoou, e a sala mergulhou na escuridão. O futuro de todos estava em jogo, e a verdadeira luta estava apenas começando. Nesse momento de confusão, o que parecia um ataque exterior e um pânico geral fez com que todos se dispersassem. Mas do fundo da sala, Cecília, a melhor amiga de Clara, apareceu, com um olhar determinado. Chega, todos nós estamos fartos. Chega de segredos. Ela levantou as mãos, fazendo com que todos parassem. Tá na hora de a verdade vir à tona. Os olhares se voltaram para ela. O relógio marcava a hora da virada. Cecília em frente conhecia os segredos de todos. Lu, você não é o único que foi enganado. Eu sei sobre seu pai. Eu sei sobre Matt. E mais importante, eu sei sobre a verdadeira intenção de Rafael. Cada palavra dela era como um golpe. E os olhares se dividiam entre espanto e expectativa. Rafael não pôde evitar. Suas feições traiçoeiras se contorceram. Você não pode envolver mais ninguém, Cecília. Eu posso sim. Você é um mentiroso, ela gritou. A determinação em sua voz ressoava como um discurso de libertação. A verdadeira razão pela qual Lucas está aqui esta noite não é só pelos negócios. É sobre um segredo que todos vocês estão escondendo. O chão sob os pés de Lucas pareceu tremer. Cecília, o que você sabe? O medo tinha um gosto amargo em sua boca.
A revelação iminente poderia mudar tudo. A sala estava tensa, a perfuração do passado, pronto para explodir. E quando a verdade finalmente saísse, será que haveria algo a proteger? Lucas sabia que, seja o que fosse, tudo estava prestes a mudar. Mais do que nunca, ele precisava se preparar para o impacto de tudo o que estava prestes a ser revelado. Cecília respirou fundo, o olhar no fundo dos olhos de Lucas. A verdadeira razão pela qual Lucas está aqui esta noite não é só pelos negócios. É sobre um segredo que todos vocês estão escondendo. As palavras dela ecoaram, e a sala ficou em um silêncio mortal. Lucas sentiu o peso dessas palavras como se fossem uma bola de fogo explodindo em seu coração. Cecília, o que você sabe? Ele perguntou, a voz tremendo. A tensão crescia. As pessoas ao redor pareciam contemplar-se entre sussurros nervosos. Antonella recuou um passo, os olhos arregalados, percebendo que algo ainda mais profundo estava à espreita. Eu sei que seu pai não é quem você pensa que é, Lucas, Cecília declarou, com a força de um terremoto silencioso. Ele está envolvido com coisas que vão muito além do que podemos imaginar. Algo que pode te arrastar para uma cola que você não consegue se livrar. Lucas não conseguia processar. O que ela estava dizendo? O ar parecia espesso, um lembrete de um passado que nunca soube se existia. Clara tentou intervir. Cecília, não faz isso. Você não sabe a verdade. Eu sei mais do que você imagina. A voz de Cecília disparou. E se não for por você, pense em Matt. Pense em qualquer um de nós aqui. O que ele fez com você e sua família, isso precisa ser exposto. Ela se virou, lançando um olhar sério para Rafael, ainda tarado ali, com um sorriso no rosto. E você sabe disso melhor do que ninguém. Rafael colocou as mãos nos bolsos do paletó, dando um passo à frente, com um ar de certo desprezo. Muito dramático, Cecília. Você realmente acha que pode fazer a plateia se voltar contra mim tão facilmente? Mas antes que a discussão pudesse se intensificar, um grito cortou o ar. Parem tudo. O que está acontecendo aqui? Era o segurança do evento. Um grande homem com cara de poucos amigos, que entrou empurrando a multidão com seu corpo robusto. Toda a atenção se virou para ele, o que provocou um alvoroço. Onde está a segurança? Se isso aqui dá certo, eu quero todo mundo fora agora, ele gritou. O caos se instalou. O pânico tomou conta como um fogo incontrolável. As luzes começaram a piscar, revelando rostos aterrorizados. Alguns tentavam se afastar, enquanto outros se empurravam em direção à saída. Lucas olhou ao redor, tentando processar a confusão, quando algo que ele nunca esperava aconteceu. Da porta, uma figura entrou com um ar de determinação. O coração de Lucas parou. Era Mariana, sua mãe, com uma expressão que misturava dor e raiva. Lucas! Sua voz era um misto de desespero e urgência. Você não pode fazer isso. Os olhos de Lucas se arregalaram. A presença dela ali era um golpe direto. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele estava pasmo. Anos sem vê-la. Todos os sentimentos à flor da pele. Estou aqui para parar isso, Lucas. Ela tomou um passo à frente, ignorando os olhares confusos que trocavam entre Clara e Cecília. Você precisa saber a verdade. Antes que ela pudesse continuar, um disparo ecoou. A sala congelou. O tempo parecia ter parado. Mariana olhou para Lucas, os olhos cheios de horror. Não, não! Ela gritou. Um barulho seco cortou o ar. O impacto do tiro atingiu o chão, uma sombra do qual todos viraram a cabeça rapidamente. Um grito ressoou, e Lucas viu Rafael caindo, o olhar chocado de surpresa no rosto enquanto a vida lhe escorria entre os dedos. O pânico se estabeleceu. Os convidados começaram a gritar, empurrando-se para fora em um frenesi. A sala se tornara um mar de caos. Lucas se virou para Mariana. A expressão dela tornara-se de choque. O que você fez? Ele precisou entender. O que estava acontecendo? O peso de tudo finalmente começou a despedaçar suas certezas. E o que eram segredos agora se transformava em uma rede de mentiras que teriam consequências profundas. A verdade que prometia ser revelada agora estava entrelaçada em um fio de tragédia.
e enquanto a polícia chegava, as pernas de Lucas tremiam. Havia um novo mistério no ar. Ele percebia que cada membro da família tinha jogado cartas muito mais profundas do que podia imaginar. E onde a verdade se escondia, ele tinha certeza de que já não havia retorno. O futuro agora parecia envolto em uma névoa de segredos ainda mais sombrios. E a noite ainda estava longe de acabar. A sala mergulhou em um silêncio ensurdecedor. O rosto de Mariana estava pálido enquanto ela encarava Lucas. As emoções à flor da pele. Mas então, algo aconteceu. Uma explosão de luz iluminou o espaço, fazendo todos perderem o foco. O pânico tomou conta e a multidão começou a gritar. Somente um eco de uma voz cortante conseguiu se erguer do caos. Parem com isso! A figura encapuzada que antes parecia ser uma ameaça, agora era uma curiosidade que ninguém esperava. Uma mulher surgiu na porta de trás da sala, se movendo rapidamente em direção ao Aue. Seus olhos brilhavam com determinação enquanto avançava, e a sensação de que algo estava prestes a mudar no ar era palpável. Basta! Não se machuquem! Sua voz ressoou com um poder inesperado, fazendo os gritos diminuírem aos poucos. Lucas percebeu que conhecia aquela mulher. Era Valéria, a antiga advogada da família. O que ela estava fazendo ali? Valéria parou em frente a Lucas, e em segundos tudo mudou. Lucas, você precisa saber a verdade. A verdade sobre sua família e quem realmente está por trás de tudo isso. Ela olhou para Mariana e a tensão aumentou ainda mais. Mariana, você é a única que pode entender isso. Lucas sentiu seu coração disparar. O que ela sabia? O que Valéria estava escondendo? O que você está dizendo? A voz dele era tensa, cada palavra cheia de desespero. Seu pai, ele não é apenas um homem de negócios. Valéria começou, a trama se desenrolando rapidamente. Ele esteve envolvido em uma rede de corrupção que vai além do que você imagina. E seu irmão, ele não é o que você pensa. Droga, Valéria, o que você quer dizer com isso? A indignação tomou conta de Lucas. Tudo o que parecia ter sentido, agora estava se despedaçando. Matt não é seu irmão de sangue. O choque que essa revelação trouxe foi como um raio sobre o salão. O murmúrio aumentou, e a confusão estava escrita nos rostos de todos. Os convidados trocavam olhares de incredulidade, enquanto a ideia de que Matt pudesse não ser seu irmão começou a fazer sentido. Lucas se sentiu tonto. Enquanto todos tentavam digerir o que haviam acabado de ouvir, o intruso caído no chão, Rafael, começou a se mexer. Lucas se virou, ainda não acreditando no que Valéria havia dito. Ele não podia pensar em outra coisa além de Matt. Então quem ele é? Lucas perguntou, sua voz baixa. Ele é filho de um dos grandes rivais do seu pai. Estava aqui para destruir sua vida desde o início. Valéria continuou, seus olhos se movendo de um rosto para outro, carregados de urgência. Seu pai fez um acordo para protegê-lo, escondendo a verdade. Mas a verdade sempre vem à tona. Lucas ficou paralisado. Ele olhou para Matt, que agora estava ainda mais furioso, incapaz de acreditar no que ouvia. Você mentiu para mim o tempo todo. Ele gritou com uma voz cheia de dor e mágoa. Eu acreditei que éramos família. A verdade é que você precisa escolher, Lucas. Valéria exclamou, cortando a tensão. Escolher entre a família que você recebeu ou a família que você merece. O passado não vai te deixar em paz até você fazer essa escolha. Todos os olhares estavam fixos em Lucas, o peso das decisões que ele tinha que tomar pesando sobre seus ombros. Ele sentiu o coração acelerado e a adrenalina percorrendo suas veias. O que ele deveria fazer? Nesse momento, um som abafado cortou a sala novamente. Um flash de luz, uma nova figura surgindo na entrada. Era um homem alto, com um olhar duro e decidido, que toda a sala reconhecia. Chega de joguinhos. Ele desafiou, a voz forte fazendo todos calarem. Era o pai de Lucas, mas o que ele estava fazendo lá? A confusão tomou conta novamente. O que você quer aqui, pai? Lucas perguntou, sua voz carregada de traição e medo. O que ele esperava ao aparecer no meio de todo aquele caos?
E mais importante, que segredos ele ainda manteria sob as sombras. Enquanto o ar ficava pesado com as perguntas não ditas, Lucas percebeu que a verdade ainda estava distante. Os segredos que cercavam sua família agora pareciam estar se entrelaçando em uma teia de mentiras, e ele estava no centro disso tudo. E a noite tinha muito mais a revelar. O futuro, como um eco distante, ainda estava envolto em mistérios a serem desvendados. Quais verdades ocultas ainda estavam por vir? Silêncio. A sala estava em choque. A presença de Mariana fez com que todos se calassem. Lucas sentia um turbilhão dentro de si, como se o mundo estivesse desmoronando. Você não pode fazer isso, mãe, ele gritou, a dor clara em sua voz. Lucas, é hora de enfrentar a verdade. Tudo o que fiz para te proteger. O olhar dela estava firme, mas cheia de lágrimas. Seu pai, ele não é o homem que você pensa. Ele está envolvido com coisas horríveis. Rafael, machucado, se levantava lentamente, o olhar enfurecido. Você não sabe o que está fazendo, Mariana. Ele se tornou o que é por sua causa. A sala estava um verdadeiro caos, os convidados trocando olhares nervosos, os murmúrios aumentando. Chega! Lucas gritou, interrompendo a confusão. Ele olhou para cada um dos rostos ao seu redor. É hora de pararmos de nos atacar e começarmos a nos unir. Eu não sei o que é verdade ou mentira, mas preciso de respostas agora. Os olhares se voltaram para Valéria, a advogada. Valéria, o que está acontecendo de fato? A voz de Lucas estava carregada de desespero. Lucas, seu pai sempre escondeu a verdade sobre o passado da família. E esta noite, isso tudo chegou ao fim. A expressão da mãe de Lucas era um reflexo do medo que todos sentiam. Não seja ingênuo, filho. Essa é uma batalha que envolve muito mais do que você imagina. Enquanto a tensão aumentava, Matt voltou a gritar. Você não é meu irmão. Você não me conhece. O desespero dele pulsava pela sala. Lucas olhou para ele, percebendo a dor de alguém que sempre esteve à sombra de um segredo. Assim como ele. Você ainda não entendeu, Matt. O que importa é que estamos aqui agora. Lucas avançou, sua voz firme. E nós precisamos juntos enfrentar o que o nosso pai fez. Um peso esquisito pairava no ar, como se todos estivessem esperando um sinal. Então, Valéria respirou fundo. O que estamos lidando é um jogo muito maior, Lucas. Se você quer sair dessa, vai precisar de aliados. Não só por parte da família, mas fora dela também. Mariana tomou coragem e se adiantou. Vamos parar com isso agora e buscar justiça juntos. Eu não quero que você viva perseguido pela sombra do seu pai. Então, o que estamos esperando? Antonella se destacou, os olhos determinados. Precisamos agir agora. O que fazemos com Rafael? Ela olhou para o intruso, que se arrastava para longe. O vazio em seu olhar era notável. Com um movimento, Lucas virou-se para Rafael. Você poderia ter feito a diferença, mas escolheu o lado errado. E eu não vou deixar que você use isso contra nós. O eco da frase reverberou na sala. Eu sou parte disso e vocês não têm ideia do quanto isso pode custar. Rafael gritou, mas sua voz já não tinha a mesma força. As luzes começaram a falhar novamente, criando um clima de presságio. Um sentimento de esperança misturado com medo airava no ar. Juntos, Lucas e os que lhe eram mais próximos precisavam tomar uma decisão. Eu não vou ficar para trás novamente, Matt disse, seu rosto endurecido pela determinação. Eu sou parte da sua família. E eu também, Clara declarou. Estamos todos juntos nessa, e a decisão começa agora. Se precisamos enfrentar o passado, que seja como uma família. Lucas olhou ao redor, sentindo a energia mudar. Todos estavam dispostos a lutar pela verdade. Vamos acabar com isso. É hora de virar a página e fazer isso juntos. E assim, enquanto a sala ainda estava cheia de tensão e incerteza, Lucas fez um movimento que mudaria tudo. Ele se virou para os outros, um plano nascendo em sua mente. O futuro não era mais um fardo, mas uma chance de redenção. Antes que pudessem pensar no que fazer, a porta se abriu, revelando luzes brilhantes de fora e uma voz firme no fundo. Polícia! Todos mantenham as mãos onde eu possa ver. A estrutura do salão agora estava prestes a ser redefinida,
e Lucas sentiu que estava na beira de um novo começo, cheio de possibilidades e desafios que o aguardavam. E o que viria a seguir permaneceria um mistério, mas apenas o tempo diria. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca nenhuma das próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a descobrirem esta trama. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero ouvir tudo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Eles não